Nesse vídeo aqui, a gente já falou sobre a temporada de caça que a extrema-direita abriu aos professores no Brasil. Nesse outro vídeo aqui, a gente falou também sobre um livro sobre 1964, que foi feito pelo pessoal próximo ao Olavo de Carvalho. Ao exercitarem-se geminianos e partirem para caminhadas longas, cuidado para não caírem da beira da terra, pois, como sabem, a terra é plana e tem beiradas perigosíssimas. E que ajuda nessa guerra cultural contra tudo isso que está aí, pelo menos desde a Revolução Francesa, tá ok? Os maldosos chamam esse livro aqui de 1964, Parafuso Perdido. É uma maldade, a gente sabe, né? Não dá para fazer um negócio desse. Mas entre várias coisas que são importantes da gente comentar nesse livro, hoje eu queria fazer o comentário do prefácio, que é escrito pelo Olavo de Carvalho. E por quê? Porque ele é uma peça que ajuda a gente a entender muito bem esse processo de caça aos historiadores, né, de temporada de caça aos historiadores, que esses neoconservadores, que essa extrema-direita acabou abrindo no Brasil. Entender um pouquinho como funciona esse discurso. Essa guerra cultural que a extrema-direita, né, que o neoconservadorismo vem promovendo na atualidade, ele consiste, entre outras coisas, em produzir uma série de discursos, uma série de livros, postagens, enfim, interferir exatamente no mundo da cultura como ele se manifesta hoje, para trazer a argumentação de que as pessoas não devem prestar atenção nos historiadores. Ou seja, as pessoas não devem escutar os historiadores quando quiserem saber alguma coisa sobre história. Essa é mais ou menos a mesma lógica que acontece com os professores. Se a gente for parar para pensar, essa é a lógica que acontece com todos os setores do conhecimento. Por que acontece isso? Porque assim, os especialistas são ignorados e essas pessoas que não são especialistas, que são basicamente ideólogos, que têm um objetivo que é majoritariamente político, de transformação da sociedade numa perspectiva reacionária, quer dizer, fazer a gente voltar aí algumas décadas, talvez até alguns séculos em termos dos avanços que a civilização já teve, aí esses sujeitos eles podem falar o que bem entender sem ter que prestar contas à ciência, sem ter que se referir às coisas que a ciência já avançou, ao estágio atual do conhecimento. Ou seja, eles criam um mundo paralelo, e daí não é à toa que você tem canais e organizações, instituições como o Brasil Paralelo, né? Eles criam um mundinho paralelo no qual eles podem falar o que eles bem entendem sem ter que se preocupar com o que realmente a humanidade já acumulou de patrimônio em termos de conhecimento. Isso acaba acostumando as pessoas com um papo conspiratório. E as pessoas, você vem com uma conspiração pequena, uma outra um pouco maior, e você vai chegando até a conspirações gigantes, como essas que estão dando problemas enormes, né? O movimento anti-vacina, terra plana, enfim, teorias conspiratórias que acabam tendo um efeito até muito complicado sobre saúde pública, sobre o mundo da cultura e assim por diante. À medida que as pessoas estão acostumadas a escutar esse papo conspiratório todo, fica fácil você utilizar outras conspirações, outras fake news, outras pós-verdades para poder manipular as pessoas, né, nas redes sociais, fazer o processo de manipulação de comportamento das redes sociais, antigamente Facebook principalmente, hoje principalmente WhatsApp, para conseguir apoio sem passar necessariamente por uma argumentação racional, para conseguir apoio para eleger o teu candidato e para dar suporte para esse candidato. Quero mostrar como funciona esse tipo de conversa utilizando esse prefácio do Olavo. Então, basicamente, o que ele faz é dizer que a esquerda mente quando diz que os Estados Unidos tiveram responsabilidade pelo golpe de 1964. Como que ele faz isso? A argumentação dele vai partir de dizer que esse livro inventou, em 1965, que os Estados Unidos interferiram, que eles, né, ou que, como diz o título do livro, que o golpe começou em Washington. Por que ele faz isso? Por que esse livro? Primeiramente, acho que por preguiça. Porque esse livro, provavelmente o Olavo leu quando ele saiu, porque era o momento que o Olavo era comunista. Então tem gente que não sabe, né, que isso aconteceu. Nos anos 60 o Olavo pertencia ao Partido Comunista. Então provavelmente ele leu lá. E aí é a referência que ele tem, não leu mais nada da produção científica que saiu lá para frente, e aí esse é o primeiro fator, por preguiça. Segundo, porque esse livro é fraco. Esse livro é um panfleto que foi feito na época, utilizando dados jornalísticos contra
abrindo uma posição contra os Estados Unidos, no que se refere ao golpe de 64, é uma posição militante. Então, quando o Olavo pega esse livro que tem essa característica e essa função, e diz que esse cara, né, que esse Eduardo Morel inventou essa tese, ele basicamente contamina a ideia, ou seja, ele diz que esse livro representa toda a produção que vem lá para frente. Primeiro, o Morel não inventou isso. A gente já viu num outro vídeo aqui que a influência norte-americana no poder no Brasil, ela já começa bem antes. A gente já tem uma CPI lá em 1963, no Congresso Nacional, analisando doação ilegal dos norte-americanos para a campanha de político no Brasil, para fortalecer a posição contrária ao Jango, né? Agora, o que mais que a gente pode dizer? Ao fazer essa associação, o Olavo basicamente te diz que você não precisa ler toda a bibliografia que foi feita na universidade sobre 1964. Percebe o golpe? Ele pega um espantalho, ele encontra a fragilidade desse livro e vai dizer que toda a produção que surge depois é a mesma lógica. O Morel é um jornalista e escreve um panfleto. Agora, você não pode dizer que a produção acadêmica é isso. Só que é isso que o Olavo faz. E aí você tem a outra grande preguiça, né? Não lê e diz para não ler. Então ele fica isento de ler toda a bibliografia que a universidade produziu sobre 1964, como se ela fosse igual sempre, como se ela tratasse tudo do mesmo jeito, como se ela fosse uniforme, e a gente sabe que não é. Em outros termos, não dá para medir a produção acadêmica por esse livro, que nem é um livro acadêmico, ok? Bom, ele diz que a academia, que a universidade comprou esse discurso, o que é mentira, e que daí isso se tornou dominante na universidade, e quem hoje fala contra esse discurso dentro da universidade, né, essa ideia, acaba tendo a sua carreira abortada, porque a universidade seria esquerdista, seria preconceituosa, seria anticientífica, anticientífica acho que não, porque ele também não gosta muito da ciência, né? E aí diz que quem pensa contrário a essa ideia da universidade acaba tendo a sua carreira abreviada. Bom, eu queria que ele dissesse a alguém que teve a carreira abreviada por conta disso. A intenção do Olavo é fazer com que todo mundo, né, que segue ele pense que está tudo contaminado, que a televisão, que os documentários, que a universidade, que os livros estão todos contaminados por uma ideologia esquerdista e, portanto, ninguém presta. Qual que é a grande vantagem? Qual que é a grande consequência que eu já falei? Ninguém fica obrigado a ler. Então, é um grande alívio, né? Você não precisa assistir vídeo, você não precisa ler livro, você não precisa acompanhar teses, artigos, etc., porque o Olavo já te deu a chave de compreensão. Ou seja, você não precisa dar a quem trabalhou, a quem colocou a sua vida, a sua inteligência, o seu trabalho, o seu esforço em cima de estudar essas questões. Você pode descartar tudo dizendo que eles são ideológicos, como se a própria posição do Olavo, da direita, não fosse ideológica, né? Mas a posição dele é uma posição ideológica baseada em retórica. A posição da universidade, o pesquisador pode até ser ideológico, só que o trabalho que ele fez foi baseado em método, em fiscalização pelos outros historiadores, enfim, uma série de coisas que eu já falei em outros vídeos. Quer dizer, por mais que o historiador tenha posição política, e eu tenho posições políticas diversas entre historiadores, tem historiadores que vão desde a direita até a esquerda, só que eles produzem um material que vai no mesmo sentido, por quê? Porque existe um método pelo qual o atual estágio do conhecimento é consensuado e avança. E é isso que o Olavo e os seguidores dele querem jogar fora, dizer que a gente não precisa levar em consideração, a gente não precisa ler, a gente não precisa estudar. Assim fica fácil, né? E aí vai falar assim, estude, mas não estude, só estude aquilo que eu estou falando, né? Só estude aquilo que está na nossa bolha, não leia as coisas dos outros. Aí fica muito fácil realmente. E daí vem falar que é a universidade que faz doutrinação. Poupe-me. Aí, sem estudar nada além do que o guru manda, o sujeito já pode começar a achar que ele sabe mais do que quem dedicou a vida dele para estudar isso. Isso, gente, é uma lógica de seita. Então, me permitam o parêntese aqui, né? Seita cheque, seita cartão, seita até dinheiro vivo, né? Fecho parênteses. É uma lógica de seita por quê? Porque se estabelece, né, uma verdade única
na qual o guru decide o que você deve pensar e você suspende o seu juízo crítico para seguir essa verdade que o sujeito te apresenta como superior ao restante. Ou seja, você tem a impressão que você sabe, você tem a impressão que você sabe mais do que os outros porque os outros são contaminados e você não é, e você deixa com isso de acompanhar o que se produz de forma sistemática, de forma metódica sobre um determinado assunto, no caso, o golpe de 64. Então é uma lógica de seita, né? Na seita você tem um sujeito que diz o que você deve pensar, do que você deve gostar, com quem você deve se relacionar, quem que é o inimigo comum, que fortalece inclusive a identidade do grupo, e com esse inimigo você não deve ter contato nenhum, porque ele é impuro, porque ele está errado, porque ele é ideológico, porque ele é esquerdista, porque por alguma coisa assim. E aí se define o que você deve ler, o que você deve assistir para não ser contaminado. Então aí você entra numa lógica basicamente de isolamento e de combate. É exatamente assim que não se produz ciência, assim se produz obscurantismo, assim se produz caça às bruxas, se produz temporada de caça ao professor, temporada de caça à ciência, que é uma coisa muito perigosa, né? No que se refere à saúde pública, à questão de meio ambiente, etc. Essa forma de pensar, ela casa com uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger. Eu vou deixar o link aqui na descrição com o artigo, né, em inglês, para quem quiser dar uma olhadinha. Mas o que é basicamente esse efeito? Né? Esse efeito é o seguinte: para que eu possa avaliar a qualidade de determinado conhecimento, eu tenho que ser bem desenvolvido nesse conhecimento. Concorda comigo? Para que eu possa avaliar se alguém fez uma boa interpretação de uma partitura, eu tenho que ser um bom músico. Se eu sou um músico iniciante, se eu sou amador, eu não vou ter profundidade nem ouvido para saber se aquilo foi bem executado ou não. Eu vou tender a achar que foi bem executado porque eu não sou especialista. Então, o efeito Dunning-Kruger é aquilo que faz com que as pessoas que não são, que algumas pessoas que não são habilidosas em alguma coisa, ou que não têm conhecimento em alguma área, achem que elas têm, achem que o conhecimento delas é bom, que a habilidade delas é superior. Em outras palavras, quanto menos eu sei sobre um campo, mais eu tendo a achar que eu sei muito sobre esse campo e que eu tenho muito conhecimento sobre esse campo. Quanto mais eu sei sobre o campo, mais eu me torno humilde, porque eu vou descobrindo o quanto me falta saber daquela enormidade de conhecimento que existe disponível. E que eu vou precisar de muito tempo, de muito trabalho para poder me apropriar desse conhecimento. Então, em resumo, quais são os problemas desse prefácio do Olavo de Carvalho? Primeiro, ele pega o livro do Morel e atribui as características desse livro a toda a produção acadêmica e artística sobre 1964. Primeiro, ele fala em tese do Morel. Não é uma tese, é um panfleto. Como ele tem essas características, ele quer dizer que toda a produção que vem depois tem essas mesmas características. E não é verdade. Segundo, ele diz que essa visão que nós temos hoje, que é uma visão histórica crítica sobre 1964, é a visão oficial. Não, Olavo, oficial é a visão que o pessoal dos colégios militares coloca, oficial é a visão que você defende, né? Essa é a visão oficial sobre 1964. Agora, essa nem é a questão, né? O fato de uma coisa ser oficial ou não, nem é a questão. Depende muito de quem está no poder e quem que escreveu essa história. O que a gente tem que ver é se cientificamente essa história se sustenta. E a versão que está colocada nesse livro não se sustenta. Outro problema. O Olavo não leu a produção que ele critica. Ele fala que toda essa produção acadêmica fala de uma intervenção norte-americana que é uma ação sem agente. Ora, se ele tivesse lido essa produção, ele saberia, ele teria identificado uma série de agentes, não um agente, mas uma série de agentes dessa ação histórica que é a influência norte-americana sobre o golpe e sobre o regime de 1964. Teria até descoberto que o pessoal reconhece que em determinado momento do regime militar tem até confronto entre o governo militar brasileiro e a diplomacia e os interesses norte-americanos, né? Ele usa uma falácia clássica e sem vergonha do poço envenenado. Ele vai dizer assim: não aproveite nada de quem fala diferente daquilo que eu falo, porque eles são contaminados, estão todos errados, eles são comprometidos, eles são mal intencionados. Então, essa é uma falácia, né? E ele é o rei das falácias, então a coisa anda muito por aí. Ele também não leu o livro que ele prefacia. Ele fala que eles são uma obra objetiva, que eles são uma obra que faz resumo de fontes, que não tem polêmica, não tem acusação.
Olha, ele não leu o livro. O livro tem um juízo de valor o tempo todo. É um livro anticomunista, é um livro que tem uma posição política muito clara e fica julgando os sujeitos históricos que eles estão analisando. Eles não fazem nem esforço para ser isentos. Então, na universidade a gente reconhece que todo mundo tem intenção, né? Todo mundo tem uma posição política, tem uma posição no mundo, mas a gente faz um esforço para manter isso sob controle e para isso não contaminar os resultados. E a gente garante isso com pessoas que têm outras posições políticas e também pessoas, né, às vezes, que têm a mesma posição política, mas que vão vigiar a produção através da crítica, através dos congressos, através dos artigos contrários, para criticar quem saia dessa lógica de se afastar, se esforçar para não ficar fazendo juízo de valor. E esses autores desse livro não têm esse esforço, eles vão fazer juízo de valor o tempo todo, né? E por fim, outro grande problema do Olavo é a história ridícula que ele coloca sobre o espião tcheco que teria espalhado a tese, ou teria espalhado, né, a ideia de que o golpe foi feito pelos Estados Unidos, ou começou nos Estados Unidos, teria espalhado isso aí, uma carta, mandando para as redações. Olavo, se fosse fácil, tava bom, né? Não é fácil assim, você manda uma cartinha e de repente você muda uma interpretação histórica. Então isso aí não tem pé nem cabeça, isso aí é conto da carochinha e não é história, não é historiografia, não é nada disso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, como diz o Cauê Moura. Se você quiser, como diz o pessoal do canal Meteoro, curta, compartilhe, me ajude a furar a bolha social. Especialmente você poderia compartilhar com aquele teu amigo de infância que ainda está em recuperação depois de ter dado tanta moral ao MBL. Não se esqueça, clique no sininho, valeu e até a próxima.